sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria. Talvez você já tenha ouvido essas frases latinas e se perguntado: o que isso realmente significa? Hoje, eu quero te conduzir por um breve percurso na história e na teologia para entendermos o coração da Reforma Protestante. Um movimento que não começou com uma rebelião, mas com um retorno às Escrituras. Essas 5 afirmações não são apenas antigas fórmulas teológicas, elas são verdades que transformaram o mundo e continuam transformando vidas até hoje. Sola Scriptura, somente a Escritura. No século XVI, a Igreja havia se afastado do seu fundamento. Tradições humanas, concílios e decretos começaram a ocupar o lugar da palavra de Deus. Mas os reformadores levantaram uma bandeira. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e para a vida. A base bíblica é clara. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sola Scriptura significa que a voz de Deus está nas Escrituras e não na opinião dos homens. É a Bíblia que corrige o pregador, que orienta a igreja, que ilumina o coração do crente. Na Reforma, isso foi revolucionário, porque devolveu ao povo o direito de ouvir a palavra em sua própria língua. E ainda hoje, sola Scriptura nos chama a abrir a Bíblia, a ler, a estudar e a submeter tudo à autoridade divina. Se a palavra de Deus não for o centro, a fé se perde. Por isso, sola Scriptura é o primeiro pilar, o fundamento sobre o qual todos os outros se erguem. O segundo pilar é sola Fide, somente a fé, ou seja, somente pela fé somos justificados diante de Deus. Durante séculos, acreditava-se que a salvação era resultado de boas obras, penitências e ritos religiosos. Mas os reformadores olharam para a carta de Paulo aos Romanos e redescobriram a verdade do Evangelho. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A fé é o meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Não é uma moeda espiritual nem um esforço humano, mas confiança viva no que Jesus fez por nós. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, nós também somos declarados justos, não por méritos, mas pela fé naquele que justifica o ímpio. Sola Fide é libertador, porque nos lembra que a salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo já fez na cruz. O terceiro pilar é sola Gratia, somente a graça. Essa verdade afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus e não uma recompensa pelos nossos esforços. Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é o amor de Deus em ação, alcançando quem não merece. Antes que o homem buscasse a Deus, Deus o buscou. Antes que o pecador pudesse estender as mãos, Deus já havia estendido as suas. Sola Gratia destrói o orgulho humano. Ela nos ensina que tudo é favor divino, desde a nossa eleição até a nossa glorificação. Não há mérito humano na salvação, apenas misericórdia soberana. A Reforma nos lembrou disso, que a graça é o início, o meio e o fim da vida cristã. O quarto pilar é o centro de todos os outros, solus Christus, somente Cristo. Na Idade Média, muitos acreditavam que o acesso a Deus dependia de santos, relíquias, sacerdotes ou ritos. Mas os reformadores voltaram-se à palavra e encontraram a verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. Cristo é o único mediador, o único salvador, o único caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na cruz, Jesus foi o sacerdote que oferece e o sacrifício oferecido. Nenhum sacramento, nenhuma boa obra e nenhum intercessor pode acrescentar algo à sua obra consumada.
Solos Christus é o coração do Evangelho. Cristo é suficiente. Cristo é tudo. Cristo é o centro de toda a fé cristã. E chegamos ao último pilar. Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Se a Escritura é a autoridade, a fé é o meio, a graça é a causa, e Cristo é o centro. Então o propósito final só pode ser a glória de Deus. Neste verso de Romanos resume tudo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Reforma denunciou a idolatria que colocava o homem no centro da fé. Os reformadores lembraram o mundo de que Deus não divide sua glória com ninguém. Tudo o que fazemos, pregar, cantar, servir, viver, é para que Deus seja glorificado. A salvação não é palco para o orgulho humano, mas vitrine da graça divina. Soli Deo Gloria é a assinatura final de toda boa teologia. Deus é o autor, o centro e o fim de todas as coisas. Essas 5 verdades formam o coração pulsante da fé cristã reformada. Elas nasceram no século XVI, mas continuam vivas porque a palavra de Deus não envelhece. Elas nos chamam a um retorno constante à essência do Evangelho. A graça de Deus revelada em Cristo, recebida pela fé, conforme as Escrituras, para a glória de Deus. A Reforma não foi um evento isolado do passado. Ela é um chamado presente, um convite para que cada geração volte à cruz, volte à palavra e volte a viver para a glória de Deus. Se chegou até aqui, você merece nosso obrigado. Segue e compartilha. Um abraço.